Leonardo Giordano, PCdoB, vereador aqui em Niterói, e vamos começar as entrevistas dos pré-candidatos a governador do estado do Rio de Janeiro. Leonardo, vou começar perguntando quem é Leonardo Giordano. Eu sou nascido na cidade de São Fidélis, no interior do estado do Rio de Janeiro. Comecei na militância política no movimento de estudantes aqui em Niterói mesmo, aos 15 anos de idade. Depois de uma experiência de militância na base, nos movimentos sociais, eu tive participação nos governos aqui locais na época da gestão do Godofredo Pinto. Fui subsecretário de Orçamento Participativo, Defesa do Consumidor em outra experiência, e numa terceira experiência fui subsecretário de Meio Ambiente da cidade. Depois, nesse processo, fui candidato a vereador. Minha campanha era uma campanha muito militante, eu fazia campanha dentro dos ônibus da cidade, igual baleiro, aquele cara que entra, né? Senhores passageiros, desculpe incomodar, já que eu incomodei eu vou continuar. Só que eu falava do preço das passagens de ônibus em Niterói, falava dos problemas dos bairros, porque quando eu pegava linhas específicas elas iam para bairros que tinham suas características. E eu tive uma votação muito expressiva, embora não me elegi na primeira vez. Eu cheguei a assumir o mandato por 1 ano e 2 meses, depois fui candidato novamente, venci as eleições e agora fui reeleito no último pleito como vereador. Eu sou vascaíno, sou morador do centro da cidade de Niterói e tenho uma trajetória assim, muito ligada à questão dos direitos humanos e agora estou tendo essa oportunidade, né, e essa tarefa de ser pré-candidato a governador pelo PCdoB para discutir um pouco os problemas do estado do Rio de Janeiro. Se eu fosse definir uma palavra só, eu sou um militante. Eu sou um ativista, sou uma pessoa que dedica a sua vida à transformação social. Assim, acho que isso é um jeito que me orgulha muito, assim, poder me definir. Uma pré-candidatura ao governo do estado do Rio é uma coisa muito dada, visto como as coisas estão no Rio, é um desafio para qualquer candidato. Para alguns, para outros, acho que é mais fácil. Eu estava lendo que no dia 30 de maio o Extra noticiou uma união entre o PCdoB e o PDT, numa conversa muito interessante entre os dois partidos, com relação apenas à eleição do Rio, ou seja, alguns confundem se ele seria nacional, né, apenas do Rio de Janeiro. Esse acordo na sua cabeça para a pré-candidatura, como se baseia? Ainda existe a pretensão de envolver outros partidos nesse projeto? Então, nós temos defendido a necessidade da unidade das esquerdas no Rio. O Rio de Janeiro passa pela pior crise da sua história, a gente tem intervenção militar, o Estado falido, a SEDAI para ser vendida, a UERJ para ser fechada, um regime de recuperação fiscal humilhante que envolve o Estado do Rio de Janeiro e a gente não consegue ter uma saída clara assim, para a população. E nesse cenário é fundamental que a esquerda possa se juntar, que ela possa se unir. A gente tem procurado os partidos da esquerda, eu já tive um café com o Tarcísio, a gente conversou com o PSB, com o PDT, agora vai ter uma conversa certamente, já tivemos com o PT, mas agora depois da escolha da Márcia Tiburi vamos ter uma conversa com ela também. E o que se construiu ali foi a elaboração de um programa mínimo comum. O PDT manteria a sua candidatura, nós manteríamos a nossa, mas a gente ia começar a tratar a construção de um programa comum para o estado do Rio de Janeiro. Esses encontros dos partidos estão acontecendo e o objetivo no final é, se possível, gerar uma candidatura unificada, mas se a gente não conseguir isso, no mínimo ter um programa básico que a gente possa defender juntos nas eleições. Então, por enquanto, não é uma unidade eleitoral, mas é uma unidade no sentido de colocar esses partidos frente ao real problema, que é a derrota do projeto do PMDB no Rio. Eu não vou nem chamar de MDB, porque é o velho PMDB. E esse velho PMDB, ele pode até estar escondido em outros partidos, mas ele continua sendo o PMDB. O caso do Eduardo Paes é simbólico em relação a isso. O Eduardo Paes, ele pode estar escondido no DEM, mas ele é o PMDB do estado do Rio de Janeiro. E a gente precisa derrotar esse pessoal e superar esse momento de atraso do Rio. Você falou dos problemas e é bem interessante. A segurança, você citou a questão da intervenção. A segurança pública é o alvo das atenções do eleitorado do Rio.
temos vivido uma intervenção que, de fato, até agora não apresentou nenhum resultado. Qual a sua opinião sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro? Bom, primeiro, dizer que eles têm desmoralizado de uma forma covarde as nossas Forças Armadas, que são respeitáveis, chamando elas para se desviarem de função sem um projeto claro, sem um objetivo estratégico, sem que possa ter mensuração ou acompanhamento da sociedade em relação a quais as metas que eles estão perseguindo. E eu lamento muito que o Temer se refira à intervenção militar no Rio como, abre aspas, é uma fala dele, uma jogada de mestre. Eles tratam assim a vida do povo mais pobre. Então, agora que depois que chamou o Exército, o próximo passo, se for escalonar essa lógica, é chamar os capacetes azuis da ONU, porque o problema não vai se resolver com uma repetição do método. O problema é de método, não é da cor do uniforme que está realizando. Chamar o Exército para ele fazer mais do mesmo significa colher os mesmos resultados de antes. O Exército está no Rio de Janeiro reproduzindo a lógica da ostensividade, das operações e do combate armado. Essa é exatamente a lógica que não tem funcionado no estado do Rio de Janeiro já por décadas. A gente precisa ter uma mudança real disso. Como? Inflexionando a prioridade para prevenção e investigação. Isso todo mundo fala, mas não faz. É fundamental realmente desarticular as quadrilhas e prender os criminosos a partir de uma lógica estruturada de segurança pública, que não se resuma ao aumento de homens e armas e de operações e de ostensividade simplesmente, mas que trabalhe a desmontagem desse sistema que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, da segurança pública, a partir de uma abordagem que de fato faça as coisas serem diferentes. Não adianta chamar o Exército para ele chegar aqui e fazer mais aquilo que está sendo feito já há décadas e que tem sacrificado a juventude negra, os próprios policiais, que são os que mais matam, mas os que mais morrem, e é muito importante valorizar e defender o bom policial, e ao mesmo tempo colocar a sociedade toda sob pânico, em especial as comunidades. É fundamental que de fato se pratique investimento em inteligência. 90% dos homicídios no Rio de Janeiro não são esclarecidos. Como é que pode alguém estar falando sério em termos de segurança pública se o principal crime, que é o crime contra a vida, simplesmente não tem esclarecimento, não tem investigação? É isso que eu pretenderia mudar se a gente, pelo povo do Rio de Janeiro, tiver a oportunidade no governo seguinte. Como você fala dos policiais, eu tento entrar na questão dos funcionários públicos. O Estado do Rio vive um caos em todos os sentidos, né? É difícil você dizer qual é o caos de fato do Estado do Rio. Você tem uma intervenção militar que não funciona, você tem umas contas que não batem e você tem uma relação promíscua entre o governo do Estado e a LERJ, pelo menos a sua grande maioria. E aí eu ia falar sobre o funcionário público, a gente fazer uma pergunta antes: o que você pretende o que passa pela cabeça do vereador Leonardo Giordano, pré-candidato a governador pelo PCdoB, da relação governo do Estado e a LERJ? Porque essa relação promíscua a gente já sabe onde ela chegou. Então nós temos aí os 3 últimos presidentes da Câmara, todos do PMDB, presos. E isso é uma coisa que reflete na sociedade carioca, reflete nos projetos que ali passaram. Muito. Tem que parar de tratar os deputados comprando eles com dinheiro e cargo. Tem que estabelecer um programa visível para a sociedade, com pontos claros, governar em cima desse programa e pedir medidas da LERJ em cima deste programa objetivo. E tratar com cordialidade, com civilidade, com cooperação, os demais poderes, no caso do Judiciário e do Legislativo, mas também com altivez. Porque o que tem acontecido no estado do Rio de Janeiro é que o governo do estado só trabalha com a LERJ comprando os deputados. Essa é a verdade. Isso tem que acabar. E para isso acabar, a gente precisa fazer a sociedade toda entender qual é o conjunto de medidas que pretende ser aprovadas na LERJ. Eu acredito que se tiver acompanhamento da sociedade, se as pessoas estiverem sabendo o que está sendo feito, ponto por ponto, o que vai ser votado, o que se pretende, você pode ter um controle social maior sobre o legislativo. E ao não comprar, ir desfazendo essa verdadeira quadrilha que está lá. Eu penso que ao derrotar o PMDB no estado,
a gente poderá ter uma Alerj um pouco diferente. As coisas estão um pouco casadas. É necessário, portanto, mais uma vez reiterar que a gente precisa superar e romper com esse ciclo no Rio de Janeiro. E no nosso governo a gente pretende tratar a Alerj com respeito, com civilidade, mas ao mesmo tempo interromper essa lógica de ficar dando dinheiro para deputado e de compra a compra do voto, porque na verdade ao fazer isso pela primeira vez o governador cria um ciclo que ele não consegue se libertar nunca mais. As contas do Estado não batem, eu li sobre a sua proposta de auditoria das contas do Estado, que diga-se de passagem, poucos candidatos de fato falam isso. Porque sabem que na medida que faz uma auditoria, você abre a caixa preta de tudo que tem acontecido. E nós falamos sobre a Alerj e falamos sobre uma coisa que é sempre debatido, que é o funcionalismo público do Estado do Rio, que hoje vem sofrendo com salários atrasados, defasagem, e quando protesta é duramente reprimido. E a Alerj me parece não analisar isso de maneira direta, porque todas as propostas que tem de aumento de desconto é facilmente aprovado. Com relação ao funcionalismo público do Estado do Rio, o que você pensa em relação a essa situação que ocorre hoje, salários atrasados, principalmente ligado à educação e saúde? O Rio de Janeiro assinou um pacto humilhante, que é o regime de recuperação fiscal. Esse regime de recuperação fiscal tem como horizonte colocar a culpa da crise no Rio no servidor público e na Previdência. O objetivo deles e é por isso que a tua pergunta é corretíssima, toda vez que puderem diminuir os direitos do servidor e destruir o funcionalismo público onde possível, privatizar, vender e acabar. O problema do Estado do Rio de Janeiro não é esse. O problema do Estado do Rio de Janeiro tem a ver com uma perda progressiva da arrecadação. As contas do Estado eram equilibradas anteriormente. Ocorre que você teve uma perda progressiva da arrecadação que se reverte agora numa desconstrução da cadeia produtiva do Rio, que está se desindustrializando. Quanto mais eles deprimem, reprimem e arrebentam a economia, pior essa situação fica e eles vão de novo nos servidores públicos tentando buscar a solução. Isso destrói a cadeia dos serviços públicos, que é a base de ser, a razão de ser do serviço público, que é o serviço prestado à população. Então é um arroxo sobre a população para ela pagar a conta. Há como quebrar isso, enfrentando os grandes problemas do Estado do Rio. Cobrar os grandes devedores, isso não é feito. E cobrar, por exemplo, a Lei Candir, que a gente não pode cobrar porque assinou esse pacto, que é o regime de recuperação fiscal. A Lei Candir dará ao Rio de Janeiro cerca de 60 bilhões de reais. Isso resolve a crise do Rio. E a gente assinou nesse regime, o Pezão, assinou que o Rio de Janeiro abre mão de cobrar judicialmente. Isso não é nenhuma coisa fora da curva ou muito difícil. Minas Gerais, aqui do lado, judicializou contra o governo federal para cobrar esses recursos. Aqui do lado, nosso vizinho, Minas Gerais. A gente, no Rio de Janeiro, abre mão de cobrar. Criamos um pacto que faz com que a gente role a dívida por 3 anos, mais 3, e depois ela vai voltar em cima da cabeça do povo do Rio de Janeiro com juro. E a gente está programando uma crise futura. Então, eu acho que a gente precisa retomar o desenvolvimento e poder, a partir daí, fazer investimento no serviço público. Ao contrário de cortar os direitos, fazer com que eles possam ser respeitados e a gente possa voltar a estruturar as carreiras. Não é verdade que o Rio de Janeiro tem uma máquina inchada. A máquina do Rio de Janeiro, do governo estadual, ela é proporcionalmente menor do que a da Bahia e de Minas Gerais. O Rio de Janeiro não tem um problema de funcionalismo público no plano estadual. O Rio de Janeiro tem máquinas administrativas menores do que Minas e Bahia, como eu citei. Eu vou dar exemplos. Na área de turismo, tem um turismólogo concursado. Em toda a Secretaria de Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro, tem um assistente social concursado. Basta as pessoas checarem. E é claro que a gente precisa ter um funcionalismo público que não tenha privilégios, que de fato seja do tamanho correto para prestar um bom serviço, mas não é verdade dizer que os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro são marajás. Podem existir situações de exceção e eu vou enfrentar no meu governo, mas a grossa maioria dos servidores são os professores, médicos, enfermeiros, bombeiros, gente que trabalha muito para prestar um serviço, ganha mal e tem extrema dificuldade de tocar a sua vida. A gente precisa recuperar e fortalecer o serviço público do Rio. Ok. Somos um estado que fecha escolas.
a demanda aumenta na medida que você tem uma crise financeira do país e que há pesquisas deixam isso bem claro da saída de estudantes de colégio particular e entrada no público. Na contramão disso, o governo do estado do Rio fecha escolas. E a educação sofre uma falta de estrutura, a defasagem salarial, e quando fala de falta de estrutura, é falta de estrutura mesmo. E aí também tem a falta de estrutura nos municípios, o que agrava a situação do estado, de um modo geral, porque o estado é composto dos 92 municípios. E na área de educação, e com relação à questão principalmente da infraestrutura e o funcionalismo público da educação, há alguma coisa em especial que passa pela sua cabeça? A gente precisa, no caso da educação, educação e saúde são dois temas que têm categorias extremamente organizadas. A categoria dos professores e as categorias dos profissionais de saúde, não só dos professores, né, dos profissionais da educação e dos profissionais da saúde, são categorias extremamente organizadas. Elas acumularam ao longo de décadas um conjunto de propostas, o que é incrível, que nenhum governante simplesmente tem escutado. O que eu pretendo fazer, o centro do que eu pretendo fazer, é a adoção dos programas dessas categorias para suas áreas de origem, sem inventar. Então, no caso da educação, você tem uma lista de propostas enorme, tanto pedagógicas quanto administrativas, que podem ajudar a resolver o problema. O centro, para mim, continua sendo a questão da recuperação da capacidade de investimento, porque uma vez resolvido isso, você vai poder aumentar a rede, buscar uma educação integral, né, que é resgatar as ideias do velho Leonel Brizola, que são corretíssimas, para a área de educação, que é a ideia de que a criança tem que ficar integralmente na escola. Você vai conseguir cuidar, por exemplo, de demandas específicas, como é o caso do EDécimo, construir um papel para o UERJ, o ENF e o ESO, de forma mediada, dialogando com eles. É muito importante que as universidades estaduais pensem no estado do Rio de Janeiro. Elas têm uma enorme contribuição a dar. Se você for em São Paulo, as universidades de São Paulo, elas pensam o seu estado. E é muito importante atrair ao UERJ, ao ESO, ao ENF, né, para esse tipo de posição. Usar a rede da FATEC, que é extremamente interiorizada, que a gente tem, é possível fazer muita coisa no interior do estado, parar de ter uma visão só da cidade do Rio de Janeiro ao se fazer o governo estadual, interiorizar as ofertas, as oportunidades. O centro da minha candidatura vai ser retomada do desenvolvimento e geração de emprego. Não tem como fazer isso sem ter um compromisso fundamental com a educação. A gente não combinou, mas tem um link espetacular que você fala do interior. Eu tinha acabado de escrever interior aqui. Durante as eleições de 2014, as últimas eleições estaduais, o PMDB usou a estratégia de sempre, que é levar ao interior a promessa de um desenvolvimento que de fato aconteceu de maneira muito invisível, fortalecendo as suas candidaturas e suas prefeituras, para poder dar retorno à candidatura do Pezão, que tentava descolar do Sérgio Cabral, iniciava o ano de 2014 com 5, 6%, todo mundo dizia que estava perdido. Eu dava aula em Niterói, inclusive, e eu lembro de ver as pesquisas aqui, e ele descola e vence as eleições, mas na verdade ele era o vice do Cabral, ele era o Cabral. Não havia diferença nenhuma disso. E muito por causa da força do interior. Quebrar o PMDB no Rio significa também dar uma atenção maior ao interior do estado, que alguns candidatos se colocam, mas de fato ninguém apresenta um projeto político para que o interior seja atendido. Uma demanda de emprego, desenvolvimento, saúde. Para o interior, o que você pensa pelo potencial que o Rio de Janeiro tem? Eu sou nascido no interior do Rio de Janeiro e sou um candidato da região metropolitana, mas que não é da capital. Eu acredito que a questão do desenvolvimento do interior do Rio de Janeiro é chave. A gente tem o interior, a região metropolitana e o interior do estado mais assimétrico do país em relação à sua capital, entre todos os estados da federação. Se você pegar a região metropolitana de São Paulo, o interior de São Paulo, e comparar com a capital, se fizer isso com Minas Gerais, se fizer isso com a Bahia, que eu estou pegando exemplos de estados que são nossos estados vizinhos aqui, próximos de nós, e que tem também um perfil relativamente parecido, tirando São Paulo, mas de qualquer maneira eu vou usar isso como exemplo. As regiões metropolitanas e o interior não têm uma simetria tão grande em relação à capital. Se você pegar o ABC Paulista, se você pegar cidade de Campinas e tantas outras, você vai ver um desenvolvimento espalhado. O caso do Rio de Janeiro é dramático. As cidades da região metropolitana funcionam como cidades dormitórios em relação ao Rio,
e o interior do estado fica abandonado, sem investimento. Um exemplo disso é que no ano passado o estado do Rio de Janeiro arrecadou para o governo federal por volta de 140 bilhões de reais. Um absurdo, que é um parêntese no meio disso, é que a gente ficou por volta de 40 dos 140 bilhões arrecadados. De qualquer maneira, só a cidade do Rio de Janeiro foi responsável por 130 bilhões dos 140 bilhões arrecadados pelo governo federal, o que significa que o resto do estado do Rio de Janeiro arrecadou 10. Então isso é demonstrativo de como é abandonado o interior. Eu quero fazer um projeto de desenvolvimento econômico com foco nas vocações regionais, nas inclinações regionais. Por exemplo, ninguém está falando, as salinas da região dos lagos estão fechando. E é uma vocação regional que a gente tem ali. A questão da agricultura familiar, da produção agrícola, é vocação para o norte fluminense. No caso do sul fluminense, você tem a questão siderúrgica e outras vocações acessórias que têm que ser estimuladas. É por isso que eu preciso tanto da UERJ e das universidades. Eu falei da UENF, trabalhar o potencial do Estado. Isso, para trabalhar esses planos de desenvolvimento regional, articular eles e fazer investimento real para a gente poder ter uma recuperação econômica. A questão do interior do estado é uma das mais importantes. Os governadores abandonam completamente o interior. Isso é algo que eu quero inflexionar. Assim, um dos grandes problemas do estado do Rio de Janeiro é que o interior do estado não vê governo. Até na hora de travar a política de segurança pública isso fica evidente. Eles fazem com que o crime migre para o interior do estado. E eu quero fazer uma mudança nisso, valorizando e investindo no interior do estado do Rio de Janeiro. É bom lembrar que o governador é do interior, né? Eleito, foi prefeito em Piraí. Não nos alongando também, que eu não quero atrapalhar o seu dia. Tem um tema que a gente precisa citar, e o estado do Rio... É difícil você falar um setor que não está abandonado. A questão da sustentabilidade. A questão do meio ambiente no Rio de Janeiro é uma questão que durante algum tempo é tratado a canto, principalmente se você for analisar a especulação imobiliária, uma série de dados indicam um crescimento de desmatamento no interior, licenças dadas assim a ismo. O Rio de Janeiro sofreu e sofre muito com isso, e a tendência é continuar sofrendo, porque isso é uma coisa que você não sente já, vai sentir no futuro. E sustentabilidade é uma palavra-chave para a gente do global, e é uma palavra-chave para o futuro. Sim. Pré-candidato Leonardo Jordano, PCdoB, sustentabilidade. Eu penso que é um tema extremamente amplo, né? Mas tem algumas medidas importantes para serem tomadas. Ao mesmo tempo, como eu quero fazer a retomada do desenvolvimento do Rio, na parte de obras públicas, eu queria fazer um plano Marshall do saneamento no estado do Rio de Janeiro. Um grande investimento em saneamento ambiental, que eu acho que pode alavancar emprego e investimento público e pode levantar a economia do Rio. É um elemento que eu acho que é importante. Acho que a gente tem que ter uma atenção especial com as áreas de proteção ambiental e reservas no Rio de Janeiro, que, na minha opinião, tem sofrido com certo abandono. Aumentar o investimento na fiscalização das legislações que a gente tem, que também ficam, a meu ver, abandonadas. Você mencionou muito bem a questão dos licenciamentos ambientais, é pouco claro e tem denúncias de corrupção graves ali que precisam ser enfrentadas. E eu acho que a gente tem que ter uma política na questão da despoluição de rios, complexos lagunares, a Baía de Guanabara, que precisa de investimento. Isso quando você está fazendo a questão do saneamento, você já está atacando um pouco isso, mas existem obras públicas também importantes para serem feitas nesse viés, né, para atingir esse objetivo. Eu penso que a gente deve ter uma política de desenvolvimento que esteja conectada com a questão da sustentabilidade. Esses dois temas não são mais dissociáveis. Então, tudo que a gente for fazer para a área de desenvolvimento, é muito importante que a gente tenha uma atenção, um cuidado redobrado para que isso seja feito de uma forma que você não agrida a questão das comunidades tradicionais, a questão da forma de viver, que tem a ver também com a questão da sustentabilidade e que a gente quer prestar atenção, quer ter carinho também.
Vereador, foi um prazer, uma honra. Acho que nós falamos praticamente de tudo. O Presidente Global tem um prazer imenso de estar comigo, e que representa muito aquilo que nós entendemos que a política precisa ser renovada com qualidade, precisa ser renovada com propostas e ideias. Vivemos um momento, e nós temos escrito muito isso nos nossos artigos, colunas, nossos colunistas, nós vivemos um momento de retrocesso político, retrocesso de ideias, retrocesso de propostas, ou pior de tudo, não apresentar propostas virou uma proposta. E é interessante que nós ficamos aqui 24, 25 minutos falando de propostas. E isso é o que representa muito aquilo que a gente acredita que a política tem que ser. Muito obrigado, e se quiser deixar algumas considerações finais. Eu quero cumprimentar o Global e a equipe toda pela qualidade do trabalho. Foi uma entrevista com perguntas assim de substância. A gente tem visto uma época do jornalismo onde ele tem, alguns, né, infelizmente, têm ido pelo lado de criar espetacularização dos temas, né? Vocês têm ido na substância, prestado um trabalho relevante. E eu quero cumprimentar também pela dimensão de vocês serem um veículo da comunicação comunitária alternativa, um veículo que não está ligado aos grandes grupos, mas que consegue fazer um jornalismo de independência e cobrir as questões com essa qualidade. Então foi um prazer, eu fico muito feliz pela lembrança e pela conversa. E uma última notícia que eu acho que é legal também é que, se eu for governador do estado do Rio de Janeiro, eu vou reservar 30% no mínimo das verbas de publicidade para veículos pequenos do estado do Rio, que são da comunicação comunitária, alternativa, blogs, rádios comunitárias, jornais de bairro, para poder valorizar essa multiplicação e democratização, diversificação das coberturas, dos olhares, das visões, que eu acho que isso fortalece a democracia. Então, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, vereador, e logo voltamos. Um grande abraço.